Nós vamos conversar agora com o nosso querido juiz, doutor Erval Sampaio. E é com muita satisfação que nós temos aqui o doutor Erval Sampaio. Eu tinha dito aqui, na oportunidade, onde foi julgada a ex-governadora do Estado, Rosalba Ciarline, e a ex-prefeita do município de Mossoró, Cláudia Regina, que uma das frases que eu peguei de importância foi a de Gilmar Mendes, quando disse que Mossoró não era Brasil. Mossoró era diferente do Brasil, porque tinha muita coisa no Brasil que deveria seguir o exemplo do juiz de Mossoró. E, infelizmente, não tem sido assim. E aquilo me tocou, eu digo, eu vou procurar conversar com o doutor Erval, que doutor Erval, inclusive, está sendo acusado, está sendo propagado nos quatro cantos da cidade, por determinado político aqui da cidade, fazendo comentários no que diz respeito à inelegibilidade da ex-deputada Larissa Rosado, como também da ex-governadora Rosalba Ciarline. Eu quero começar logo com esse tema. O que está acontecendo, doutor Erval? Bom dia. Bom dia, meu amigo Carlos Cavalcante, amigo Rosenberg, nosso colega doutor Mário Maguila. Realmente, Carlos Cavalcante, eu fico impressionado, eu respeito todo mundo, eu respeito as pessoas, eu não tenho nada contra as pessoas, contra ninguém, sempre disse isso, aos políticos em geral, converso com todas as facções, com todos os lados, e vou continuar falando com quem quiser falar comigo. Também com quem não quiser falar, tendo em vista a minha atuação como juiz, ou a minha luta como cidadão contra a corrupção, que não fale. Eu também não vou estar babando ninguém, e não preciso de nenhum deles. Eu preciso do respeito, evidentemente, como autoridade que sou. Eles têm que ter respeito à minha autoridade, eu tenho que ter respeito à autoridade dele ao trabalho. Agora, não deixarei de falar nunca o que penso. Eu não tenho nada contra pessoas, eu tenho ideias, eu tenho valores, eu tenho convicções, eu tenho concepções, eu tenho uma luta que hoje em dia é evidentemente uma luta profissional como juiz e também já há algum tempo, uma luta como cidadão contra a corrupção. Em específico sobre a sua pergunta, porque eu não tenho papa na língua, como se diz, eu respondo tudo e sem atingir ninguém, me impressiona muito. Há muito tempo me impressionou. E eu vou começar em específico sobre a situação referida da ex-deputada Larissa Rosado, que eu já fui alfinetado 2 vezes e, evidentemente, não fui responder aos que me alfinetaram, mas quando sou questionado não deixarei de falar, que é o caso que você me pergunta. Veja bem a situação em específico. Eu faço essa pergunta porque, na suplementar, foi dito que ela não poderia ser candidata, com 1 mês depois ela foi absolvida pelo TSE. Na verdade, não foi 1 mês depois, né? Foi bem depois, mas sim, tudo bem. Isso aí é fato, e eu vou explicar em específico. Veja, continuo dizendo, a minha decisão com relação à ex-deputada Larissa Rosado foi muito clara. Está, inclusive, devidamente publicizada até num livro. Para mim, aconteceu abuso do poder midiático. Respeito, e evidentemente respeito, todas as possíveis decisões diferentes, como houve a decisão do TSE. Mas, em momento nenhum, eu desafio aqui e olhar o acórdão que modificou parte da minha decisão, se disse lá, e aqui tem um advogado, eu não sei se ele olhou, se disse lá que os fatos não eram ilícitos. Os fatos foram considerados ilícitos. Tanto é verdade que as multas foram mantidas. Houve sim, aqui espero que não haja mais, a influência do abuso midiático, o uso de rádio, televisão e jornal, antes mesmo do período eleitoral e principalmente depois do período eleitoral. Houve sim, na minha ótica houve na ótica do TRE e houve na ótica do TSE também. Que fique bem claro. Agora, o que o TSE fez, nesse caso, da ex-deputada, e fez também no caso agora, da ex-governadora, avaliou, com todo o respeito que eu tenho, e eu quero até pedir desculpa, senhor, eu quero pedir desculpa, porque, de fato, ela foi punida. Mesmo sendo uma punição de multa, foi punida. Mas o mais importante do que ser punida, Carlos Cavalcante, é isso que eu quero destacar, é o reconhecimento da ilicitude. Porque nós estamos falando aqui, e eu venho dar esse tipo de entrevista agora mais à vontade, porque todos os processos foram julgados, o que se está aí para julgar, nem fui eu que julguei,
em específico a minha colega, grande juíza, doutora Ana Clarice, que nós julgamos coincidentemente alguns processos na mesma linha, mas ela chegou a julgar de modo diferente, o que tem que ser respeitado. Chegou a não considerar algumas coisas como ilícito. E a gente não conversou em momento nenhum, como sempre, destacando a independência que os juízes devem ter. Agora, voltando à ilicitude, no caso da ex-deputada, e também da governadora agora, com relação ao processo meu, eu vou falar separado, mas eu quero dizer que os dois casos estão na mesma linha. Foi reconhecida o caso da inelegibilidade por abuso de poder midiático, não a inelegibilidade em si, vou até me referir, as ilicitudes, o uso antes do período do processo eleitoral propriamente dito e logo após as convenções. Ambas as ilicitudes foram consideradas, sim, como ilícito. Agora, o TSE, que eu respeito, por óbvio, e tenho total respeito ética, nunca tive nenhuma acusação de ferimento ao estatuto da magistratura, é normal. Se o TSE, eu disse nesse programa aqui, viesse a reformar todas as decisões que proferi eu e doutora Clarice com relação à ex-prefeita Cláudia Regina, seria normal. Tem que se respeitar. A instância tem esse poder. Agora, deixa eu só concluir, Rosemary, porque eu preciso concluir a pergunta específica, eu preciso concluir, aí eu preciso mesmo. Repito, com relação à ex-deputada, porque a crítica é que eu, de algum modo, me meti. Me meti como? Porque eu fui para a campanha dizer que ela estava inelegível. Eu digo e repito, na minha ótica, eu indeferi o registro dela, porque entendi que ela cometeu um abuso de poder midiático, e que para mim e para o TSE, e para o TRE, e também para o TSE, os fatos eram ilícitos. Agora, foi o que o TSE fez. O TSE, com todo o respeito que eu tenho, eu juntei as jurisprudências, à época até então, entendeu que, aplicando uma jurisprudência, aplicando uma teoria, que no meu sentir, a lei do ficha limpa veda, e que o próprio TSE já não vinha mais aplicando, que é a potencialidade em concreto. Não é porque ela tirou o segundo lugar que retira a gravidade do abuso do poder midiático. Eu respeito, mas digo. Então, não venha culpar Herval Sampaio. Eu, que sempre que for fazer eleição, se eu vier a fazer um dia ainda no primeiro grau ou em segundo grau que seja, eu vou falar o que a lei diz que é para falar, porque eu entendo que o maior serviço que nós temos hoje é conscientizar o eleitor. E o que foi que eu fiz? Eu disse, ela continua sendo candidata sob conta e risco dela. Foi o que eu disse, é a lei que diz isso, é a jurisprudência, não sou eu não. Eu não ando inventando nada não. E faria a mesma coisa de novo. Agora, se o TSE mudou a questão da penalidade, como fez agora por caso de Rosalba, é a mesma situação. A potencialidade em concreto foi, evidentemente, retirada. Mas a ilicitude do caso do Poço também foi reconhecido. Não disseram que eu estava errado com relação ao fato ser lícito. Nem o caso do abuso do poder midiático, nem muito menos o caso do Poço, foram considerados lícitos, porque não pode se considerar lícito numa situação daquela, onde de modo claro e inequívoco se está e se faz ainda muito nesse país abuso do poder. O povo é que tem que se conscientizar que político que abusa do poder com as quaisquer de suas esferas, político, econômico, midiático também, que é muito importante, é o que mais tem potencialidade, deveria receber um não do povo e não o poder judiciário ser culpado. A conscientização deve vir do povo. Então, repito, o poder judiciário faz sua parte, mas não é o mais importante. O mais importante, Carlos Cavalcante, é o eleitor. É o eleitor que tem que fazer a sua parte. E eu chamo a atenção aqui. Uma das maiores leis desse país se chama a Lei do Ficha Limpa. Ela não tem ainda, em minha ótica, eu estou até escrevendo algo sobre isso no meu site, eu e Márcio vamos enfrentar, estou pedindo outros amigos para escrever no meu site Novo Eleitoral, a potencialidade dela não tem 30% ainda. 30%. aplicada. É uma lei de uma extensão muito grande. E nós precisamos, tanto o Poder Judiciário quanto a sociedade, precisa olhar de modo atento
a importância dessa lei do ficha limpa. Por quê? Porque nós podemos sim separar o joio do trigo e já retirar algumas figuras políticas que não mereciam sequer ter o direito de ir para a eleição. E se fossem, se passarem como está passando, o povo é que tem que tirar esse povo daí. Não se admite mais que a gente continue a política como um processo, a política como um negócio e os mandatos sendo comprados ou adquiridos por força do abuso de poder. Em termos políticos, por quem o senhor está sendo agredido? Veja, não é agredido, tá? Eu vou deixar claro. São reportagens que eu vejo e respeito, mas tenho o direito aqui de fazer o contraponto, dizendo que eu fui o responsável, no caso da eleição suplementar, pelo insucesso da ex-deputada Larissa Rosado. Isso é um absurdo. Quem sou eu para ser o responsável por insucesso de ninguém? Eu fiz o meu trabalho e faria várias vezes outra de novo. Fiz e faço e quero debater. Bora debater com qualquer um aqui. Qual é a minha responsabilidade? Eu digo e repito. Pelo contrário, eu fui procurado na época, e os jornalistas que me procuraram podem confirmar, para eu esclarecer bem direitinho o que era. E fui inclusive na rádio, fui inclusive na televisão, quando podia ir. Porque justamente agora que eu fiz o meu trabalho de forma isenta, eu já não ando mais dentro do grupo, que é um absurdo. As pessoas levam para o lado pessoal. Levam para o lado pessoal, isso aqui é inadmissível. Eu sou o diretor do fórum, por exemplo. Então eu não posso ser confundido nunca a minha pessoa com a minha autoridade, que eu sempre divido. Então eu digo e repito, eu sempre vou fazer campanha assim, esclarecendo o povo, respeitando o povo. Se a imprensa me perguntava à época se a deputada Larissa Rosado estava inelegível por força da minha decisão, eu ia responder que não. Eu ia mentir. Eu ia dizer, não, ela não está não. Eu sempre disse, por mim ela está. Agora, se o TRE vai mudar, se o TSE vai mudar, não é problema meu. Eu tenho que ter personalidade, eu julgo, eu apresento o Estado, eu julgo por mim. E eu digo e repito, estava assim, e aí ela podia ser candidata? Podia, sob conta e risco dela. Sob conta e risco dela, e não meu. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não criei nada. Desses processos inteiros, eu não fui atrás nenhum, não fui eu que inventei. Os processos chegaram a mim, por obra da coligação que ela faz parte, inclusive que eu reconheci a maioria das ilicitudes, e da outra coligação que contra ela entrou, e eu também reconheci as ilicitudes contra ela, do Ministério Público, como por exemplo esse caso do Poço. E quantas vezes eu, como juiz, for obedecido o devido processo legal, garantindo a ampla defesa do contraditório, farei o meu trabalho. E não admitirei nunca que se coloque a responsabilidade para cima do Poder Judiciário. O Poder Judiciário é o poder que faz valer a Constituição e as leis desse país. E deve fazer sem nenhuma preocupação social, nem conotação de política, ou melhor, de politicagem. Na ótica do senhor, como juiz também, na época eleitoral, eu pergunto agora, de público, a situação do atual gestor da cidade de Mossoró, Francisco José Júnior, ele pode ir para a reeleição? Na minha ótica, eu já disse várias vezes isso. Não pode. Na minha ótica, ele é inelegível. Eu estou respondendo em concreto agora, porque diante de tantas coisas em específico, eu passei a ser mais claro, para evitar. Inclusive, é a primeira emissora que você está visitando. Né? Na minha ótica, não. Eu já coloquei um site, Novo Eleitoral, está lá. Agora, há posições em contrário. E o próprio TSE já se definiu, parece que por uma consulta feita pelo deputado Rodrigo Maia, de que a situação em específico do prefeito atual, sendo presidente da Câmara, tendo assumido por força de uma decisão judicial, no caso a minha eleitoral, que cassou a ex-prefeita, confirmada, né? Que eu fui execrado na época, disseram que eu ia perder meu cargo, falaram da minha família. Eu me emociono, falaram. Isso é um absurdo. Eu sou um juiz, eu não sou Herval. Como disseram, teve aqui um jornal que falou Herval. Herval não é nada. Herval Sampaio não é nada. Eu apresento o Estado juiz à época. Tem que se respeitar os poderes devidamente constituídos nesse país. E não desrespeitar as pessoas. Eu sou uma pessoa física, cidadão, tenho família. E não admitir, ficar engolindo essa acusação de que eu ia perder o cargo.
Jogaram coisas íntimas com relação à minha família, à minha esposa, até à minha filha. Porque eu estava cumprindo meu trabalho. Recebendo acusações idiotas, coisas imbecis, de pessoas que ocupavam cargos comissionados, função comissionadas à época, que não admitiam que determinado gestor fosse afastado. Ora, por que não? Agora vai fazer ilicitude e fica por isso? Que país é esse que não cumpre a Constituição e as leis? Então, voltando, me perdoe o desabafo, mas nós temos que falar para que as coisas mudem nesse país. Eu estou dizendo aqui, não é para me vangloriar, não. Eu não preciso disso, não. Eu estou falando porque depois desse exemplo eu tenho esperança de que as eleições de 2016 se mude aqui em Mossoró e no país inteiro. Isso é que tem que ser a conscientização do eleitor e dos políticos, que não há mais, esse sistema está falido. Esse sistema de manutenção do poder pelo poder, a busca do poder, sem nenhuma preocupação com os fins sociais, com a coletividade. Está aí mais denúncias ontem, no Repórter Secreto, como eu chamei a atenção ontem, que você fica pensando, é impressionante. Você ainda consegue ficar impressionado, mesmo sabendo que essa é a realidade. O RN é um estado corrupto? Tem muitos corruptos aqui, e tem em todo o Brasil. A regra geral desse país é a corrupção. E em todos os poderes também. Nós temos que falar franco, claro. Não adianta mentir. Agora, nós podemos mudar, nós estamos melhorando. Está aí uma imprensa como a Rede Globo, que é, evidentemente, a que domina o mercado, tratando do tema todo domingo, fazendo uma pergunta fácil: cadê o dinheiro que estava aqui? Isso é importante. Que mais redes façam o que a Rede Globo está fazendo, que mais repórteres secretos surjam. Não, evidentemente, às vezes, desrespeito o devido processo legal, mas ali se está fazendo um trabalho, pelo menos que eu estou pensando, sério, se está ouvindo os dois lados, se procura ouvir as pessoas. E nós temos que mostrar a realidade desse país para o povo. Respondendo em específico a sua pergunta, porque realmente eu não consigo ser tão direto quando o assunto envolve muita coisa. O senhor prefeito, na minha ótica, está lá, quem quiser, leia no meu site. Eu repito, em específico, para mim ele é considerado inelegível. Por quê? Porque é muito simples. Ele já se utilizou, na minha ótica, da única possibilidade, só é uma vez que a Constituição permite, estar dentro do cargo e poder, no exercício do cargo, ser candidato, usando, com a possibilidade de uso de máquina. Ele fez ou não fez isso uma vez? Ele não foi candidato a prefeito, estando no cargo de prefeito, ou não foi? Doutor Eval, Ele foi ou não foi? Só vamos responder aqui pelo menos isso. Ele foi ou não foi candidato a prefeito, estando dentro da máquina, com a possibilidade, com a máquina na mão. Foi. Mas ou ele não foi? não assumiu juiz porque foi. Mas ele era ainda, o presidente da Câmara? Espera ainda, eu estou perguntando antes. Ele foi para a eleição suplementar. Foi eleito prefeito. Só isso. Prefeito. Pronto, eu estou tendo isso. Isso é uma tese. A outra tese que está vencendo não é a minha, eu tenho que ser claro. Eu sou muito aberto. Eu vou continuar com a minha tese. Eu não tenho tese para ser ganhador, vou continuar. Eu vou responder o Mário. A tese que está vencendo é a contrária. Ou seja, que é a que o Carlos ia começar a falar, e eu vou até concluir para ele. Como ele só completou um mandato e não está exercendo o mandato inteiro, não incidiria na vedação. Ou seja, na linha dessa tese, a pessoa pode 2 vezes se fazer valer do benefício, que é excepcional, de estar na estrutura do cargo e poder concorrer. Inclusive, a reeleição tem que acabar. Mas tem que acabar, não é porque ela é ruim, não. Sabe, Osmer, é difícil eu dizer isso. Reeleição é bom. Mas no Brasil ninguém sabe usar, não presta. A reeleição é terrível nesse momento. Eu queria fazer uma colocação dentro do seu primeiro comentário, doutor Eval, das suas primeiras explanações, a respeito, primeiro, para esclarecer para o público ouvinte, que não há em nenhum diploma legal, nem no Estatuto da Magistratura, a obrigatoriedade do juiz
na primeira ou em qualquer das instâncias, decidir alguma coisa que os tribunais superiores vão ter que confirmar. Não. O juiz está desobrigado disso. Então, Está desobrigado na parte fática, né, que é o nosso caso. Que é o eleitoral, não tinha nenhuma tese. Um lugar comum, dito popular, cada cabeça uma sentença, então cabe aí. Na parte fática, né? Numa eleição dessa, de saber se houve licitude ou não. O juiz não estaria obrigado. Em relação aos políticos, doutor Evaldo, talvez os políticos da nossa região, os nossos coronéis e coronéisinhos ainda, estejam apegados ao passado, onde os políticos saíam com o juiz debaixo do braço, para cima e para baixo, e em tudo mandavam. Quero parabenizar ao senhor pelas suas decisões e pela mantença, principalmente, pelos elogios que receberam as decisões lá na Corte Superior. Obrigado. Doutor Val, a inscrição do atual prefeito na eleição, ela foi como reeleição ou como foi? Não há necessidade de disso. escrever reeleição. Não há necessidade de escrever candidato. reeleição, candidato. Não há. O Rosenberg até mais objetivo, não há. Ele simplesmente era presidente da Câmara, por força da minha decisão e também outra de Clarice depois, a minha foi a primeira, mas Clarice também decidiu assim. Ele foi convocado como presidente da Câmara para exercer a prefeitura. Exerceu a prefeitura de modo interino. E, na hora em que o TRE lançou o edital para a eleição suplementar, ele se candidatou. Ele tinha direito? Tinha. Agora, na minha ótica, ele deveria ter se desincompatibilizado. Não que ele fosse obrigado a se desincompatibilizar, ele não é obrigado. A lei faculta a ele, na minha ótica, que ele fique no exercício do cargo. Ele resolveu ficar e, para mim, ele utilizou uma vez já do Instituto da Reeleição. Agora, repito, essa minha tese é minoritária. Agora, continuarei com ela. Eu fico sozinho com ela. Leiam lá no meu site a impossibilidade de reeleição para quem já exerceu uma vez, para quem, na realidade, teve a possibilidade de uso da máquina estatal, porque nesse país, o maior eleitor desse país, sabe quem é? Infelizmente, é a máquina. É a máquina. Eu vou só rapidinho, Carlos, para que você faça outra pergunta, eu vou estender aqui meu reconhecimento e o elogio, não é a figura, nem é puxamento de saco, que não sou homem a isso não, viu? Faça 100 favores, estender o reconhecimento ao Ministério Público e aos advogados que atuaram na eleição. Os advogados... Todos dignos de elogio, Carlos. Os advogados foram os verdadeiros criadores da tese. Que, inclusive... Dr. Marcos Araújo foi um dos que criou. Eu disse aqui, e vou repetir, fazia tempo que eu não via uma participação tão objetiva como o doutor Marcos Araújo. Uma sustentação oral. Uma sustentação oral fantástica. Coisa que o seu Flávio Jardim não fez. Ele foi tão feliz. Marcos foi brilhante. Ele foi tão feliz que Gilmar Mendes chegou a dizer que Mossoró parece que não era Brasil. E que a mesma coisa de você doar e receber 10 sacos de cimento é a mesma coisa desse programa do Bolsa Família. A situação é essa. Ele fez elogios ao senhor, Gilmar. Mas por ter feito os elogios, é como o senhor disse, seguiu a regra, seguiu o que manda a lei. Exato. Eu fiz o que era para ser feito. Evidentemente, se eu negar para você que eu fico, vamos dizer, que eu fico feliz, se eu disser para você que eu não fico feliz de ver o reconhecimento da mais alta corte do meu país ao nosso trabalho, principalmente porque fui execrado publicamente à época, fui execrado mesmo, você chegou a dizer um determinado jornal aqui, que eu vou evitar. Redes sociais foram piores. Redes sociais foram piores, falaram coisas terríveis da minha pessoa. Inclusive, me admira o senhor não ter movimentado nenhuma ação penal. Não fiz. Eu fiquei caladinho, eu fiquei aguentando. O senhor não ter eu fiquei aguentando, junto com a minha família, sofrendo. Até hoje, dia 9 de novembro. Dia 9 de novembro de 2015. Doutor, pode desabafar, pode ficar à vontade. Porque o senhor foi muito atacado. E por todas as coligações, aquelas chamadas grandes, todas as coligações, tanto da coligação da senhora Cláudia Regina, como da de Larissa, de todas as coligações. Eu digo isso porque eu estava em outro prefeito e eu sou testemunha disso. Sou testemunha. Entendeu? E eu, naquela época, para o senhor que não sabe, eu fui chamado a atenção por estar lhe defendendo, dizendo que o senhor estava cumprindo a lei. O senhor está me entendendo agora? Hein? E o senhor sabe onde eu quero chegar. Sim. Então, doutor Evaldo, está de parabéns o senhor, porque fazia tempo que Mossoró não tinha um homem de coragem eleitoralmente para punir
essa curriola de político que não tem compromisso com o povo. Porque se tivesse compromisso com o povo, eles não tinham tido o insucesso nas urnas nas últimas eleições. Pois é, eu prefiro não falar essa parte. E você tem o dever de falar, você realmente é um repórter que fala o que pensa e responde pelo que fala. Eu já vejo várias vezes você dizendo, eu estou falando aqui e vou responder. Se forem para a justiça, eu vou responder. Não tem problema, pode vir de lá para cá. Eu também, eu não quero falar dessa agora parte. Agora aguente lá na justiça, o que é que eu vou dizer desse pessoal também? Eu só digo o seguinte, eu fui atacado por todos os lados desde a minha primeira sentença, 1º de março de 2015. Interessante, para você ver como é que são as coisas, e agora eu vou falar. Eu fui atacado primeiramente, olha que ironia do destino, eu vou dizer isso aqui pela primeira vez, porque eu digo com mais, eu digo com, de 2014, foi mal, desculpa, 1º de março de 2014, não, de 2013. 1º de março de 2013 foi, é porque a emoção, é verdade. Evidentemente eu estou tentando me controlar, mas eu vou dizer isso aqui pela primeira vez. Olha que interessante. A primeira sentença minha, onde foi, evidentemente, de cassação, e que eu fui aplaudido no primeiro instante pela oposição, não é interessante. Quando eu cassei a primeira vez, eu fui aplaudido. Como agora mesmo eu fui aplaudido por constatar, não é porque foram confirmadas 10 cassações, em específico 5 nossas, total. Na realidade foram 6, porque, repito, o caso do Poço foi considerado ilícito pelo Tribunal Superior Eleitoral. A questão da potencialidade é outra coisa, discutível, porque a lei do ficha limpa, repito, tanto no caso da ex-deputada quanto no caso da ex-governadora, a lei do ficha limpa é clara, não precisa potencialidade concreta, e sim a gravidade. E a condenação num tribunal. Exato, a gravidade. A lei é clara, a gravidade. E se você me disser que tudo isso que ficou apurado e comprovado não é grave, aí eu já não sei mais o que é grave. Aí é questão, respeito todo mundo. Mas deixa eu dizer uma coisa que eu nunca disse aqui. Olha que interessante. Na minha primeira sentença, eu fui acusado de não trazer, de não aceitar, de não acatar o litisconsórcio passivo necessário na AIGE. Segundo os defensores, ilustres advogados, que também me atacaram, porque eu acho inadmissível que não se tenha respeito ao colega profissional, é outra mágoa que toda Mossoró sabe que eu tenho aos advogados que me atacaram, por incrível que pareça, eu até ressalvo, a ex-prefeita foi muito cordial, pelo menos publicamente. Se ela me atacou, que pelo menos não chegou a mim, chegou até a me defender com relação a uma comissionada dela, que falou horrores da minha pessoa, levando até meu lado íntimo e pessoal, onde eu me abalei, não nego, me abalei psiquicamente, resolvi não entrar na justiça, recebi o apoio dos meus colegas, o apoio da associação, justamente porque evitei criar mais um fato, diante de tantos fatos ilícitos ocorridos. Olha que interessante. Eu fui acusado de não trazer a governadora, coisa que é totalmente ridícula. Essa tese do litisconsórcio passivo necessário, que se tentou ainda, eu até me impressionei de se colocar isso na sustentação oral. A IJE, Ação de Investigação Judicial Eleitoral, a jurisprudência é pacífica, no sentido de que não precisa que quem cometeu, no caso foi a governadora que cometeu a maioria dos primeiros fatos, fizesse parte da ação. Isso é beneficiada pelos atos dela. No caso, a candidata. Agora, interessante, né? Se a governadora, ex-governadora, tivesse sido colocada na ação, se Marcos tivesse colocado, você tem que fazer a pergunta a Marcos, e ele tem uma explicação com relação a isso, foi estratégia processual para evitar a demora do processo. E lá no tribunal ele citou até uma confusão do senhor com ela. Isso. Se porventura ele tivesse colocado a governadora, a ex-governadora, sabe o que acontecia? Ela estava indiscutivelmente inelegível hoje. Porque quem fez a maioria dos atos ilícitos foi ela. A governadora. A governadora, a ex-governadora. A ex-governadora. Então, se Marcos tivesse colocado, olha que ironia, se aceitasse a tese dos defensores de Cláudia, a governadora hoje estava inelegível. Por quê? Porque em 3 processos que foi confirmado pelo TSE... Quer dizer que significa que os advogados de Cláudia colocaram a ex-governadora como culpada. Como culpada. Olha que interessante, queria que a governadora estivesse no polo para poder liberar a Cláudia. Então, o que acontece? Se a tese
que não vingou e não pode vingar, tivesse certa, a governadora hoje estava inelegível, objetivamente falando, por 3 processos. Então hoje ela está elegível. Hoje, o único processo em que ela tinha a inelegibilidade automática, eu já disse isso várias vezes, era o caso do Poço, que tinha sido dado por mim, confirmado pelo TRE, e o TSE não disse que era lícito. Disse que um único caso, usou até as expressões por enquanto, porque a ministra não publicizou o seu voto, de construção de um poço artesiano em zona rural, não configuraria por si só abuso de poder. Ela tem até que explicar, ela deve explicar no voto, porque que ela mudou de ideia. É a Lócio, porque na primeira, não. A Maria Tereza, a relatora. Uma relatora. Porque no momento ela disse que, chegou a dizer até que a governadora usou do flagelo da seca, e, evidentemente, ela deve fundamentar. O que eu digo aqui e repito é que, olha a ironia, se a tese dos defensores da ex-prefeita vingasse, a ex-governadora, que eu respeito, Rosalba, estaria inelegível. Por quê? Porque a maioria dos atos na eleição de 2012 foram cometidas por ela. Isso é fato indiscutível. Está lá, confirmado, publicizado e agora ratificado, né? Confirmado pelo TSE em 10 processos. Doutor Eval, Em 11, o do Poço também está confirmado. Eu repito mais uma vez, a questão da potencialidade é um aspecto jurídico que o TSE vai ter que se encontrar. Se a lei vale do ficha limpa ou se a lei do ficha limpa não vale. Doutor Eval, muito obrigado, olha, de coração, muito obrigado pela sua participação aqui, esclarecendo tudo o que aconteceu no pleito de 2012. Muito obrigado. Eu estou à disposição. Eu resolvi, por exemplo, não utilizar o nosso programa que você conhece, hoje na TV Câmara, Cidadania, que eu apresento junto com 3 outros apresentadores, um programa que eu aproveito aqui para dizer, aqui nessa rádio que tem grande audiência, que é um programa muito diferente, um programa técnico, um programa onde nós vamos discutir todos os assuntos, estamos discutindo já com 11 programas, e eu resolvi, junto com o Márcio Oliveira, que é meu parceiro e produtor do programa, e nós, junto com minha esposa, somos os detentores do Instituto Novo Eleitoral, não fazer esse desabafo no meu programa, porque justamente para dizer que eu estou usando um espaço que deve ser para discutir a municipalidade, que eu podia até enfrentar, porque lá a gente pensa em tratar de assuntos municipais que interessam, e esse assunto, por óbvio, o maior interesse dele, repito, não é me vangloriar, não é estar aparecendo na rádio e TV como eu vou ser acusado, pode acusar à vontade, que eu estou usando para me vangloriar, não, eu estou usando na esperança, na expectativa de que muitos desses ilícitos não aconteçam mais em 2016, não só em Mossoró, mas como todo o Brasil, que é uma luta pessoal minha. Agora, para não ser criticado, não usei nem meu programa. Hoje à noite já vou em outra rádio, e quantas outras rádios me chamarem, eu vou. Agora, com certeza, só vão chamar as rádios, as TVs, que evidentemente não tem compromisso com politicagem. Porque eu queria que todas me chamassem, para que eu pudesse esclarecer. Desculpa eu ter passado, mas já sabe, né? Quando eu venho, eu quero todos os protocolos. Por isso que algumas também não me chamam. Obrigado, doutor. Valeu, um grande abraço. Em nome de José Mário e Rosenberg Estevão, de Maguila e toda a produção do programa, eu me despeço de dizer um bom dia. Obrigado a Valéria Bucão pela paciência. Tá vindo aí, Valéria Bucão com Bem Viver.